até ao versículo 8. Todos conseguem ouvir bem? Sim? Então vamos fazer a leitura. Gênesis 6, 5 a 8. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Deus, obrigado pela tua maravilhosa palavra e obrigado, Senhor, porque no meio da depravação, tu mesmo assim derramas a tua graça. Pedimos em nome de Jesus, Senhor, para que tu abras o nosso coração para receber a tua palavra e ajuda-me a comunicá-la com clareza. Assim te rogamos, em nome de Jesus. Amém e amém. Podem se sentar. No final do século XIX, mais precisamente ao cair da noite de uma sexta-feira, de 8 de novembro de 1895, o professor físico alemão Wilhelm Conrad Röntgen, quando trabalhava em seu laboratório na Baviera, sul da Alemanha, estudando o tubo de raios catódicos, descobriu acidentalmente os raios-x, ou os raios-x. Este foi o amanhecer para o que conhecemos da radiologia. E o que é a radiologia? Bem, a radiologia é um ramo ou especialidade da medicina, da odontologia, entre outras áreas que utiliza as radiações para a realização de diagnósticos, controle e tratamento de doenças. Ela permite a visualização de ossos, órgãos ou outras estruturas através do uso de radiações radiações geradas estas radiações porventura geram imagens, peço perdão. Agora, nas últimas décadas foram acrescentados novos métodos de imagem, como tomografia computurizada, mamografia, ultrassonografia e a ressonância magnética nuclear. Estes novos equipamentos e muitos outros avanços vieram a contribuir muito para tornar esta área da medicina ainda mais interessante e mais eficaz. Mas esta manhã eu não gostaria de falar, o meu interesse não é falar sobre a radiologia, mas é trazer um ponto importante. Porque esta manhã, veremos que a passagem que acabámos de ler proporciona de facto uma radiografia, mas não uma radiografia ao corpo, à alma. Hoje veremos que esta passagem de Gênesis capítulo 6, versículo 5 a 8, proporciona uma radiografia não ao corpo, mas à alma humana. Agora, isto é importante porque quanto a nossa autoperceção muitas vezes é dolosa. A forma como pensamos de nós mesmos muitas vezes é enganosa. Eu ouso até dizer que a forma como nos preconcebemos é, na maior parte das vezes, irrelevante no que concerne à nossa real identidade. Aquilo que pensamos de nós muitas vezes é irrelevante sobre aquilo que realmente somos. Por exemplo, alguém com cancro que acredite muito que é são, vive numa ilusão. Porque não é são. Pode crer que é são, pode querer acreditar que é são, mas vive numa ilusão. Assim é o pecador diante de Deus. O pecador diante de Deus vive também numa ilusão. Por isso, para sabermos o que somos realmente, precisamos de uma avaliação não da sociedade, não uma autoavaliação, mas precisamos de uma avaliação crua, detalhada e honesta da parte de Deus para saber quem de facto somos. Precisamos do raio-x divino, do raio-x de Deus. Agora, antes de entrar no nosso texto em particular, gostaria de fazer só umas notas, só para nos contextualizar mais uma vez em Gênesis. No texto de Gênesis capítulo 6, Deus faz um raio-x à humanidade, nós já vimos isto. E Ele vê que a depravação do homem atinge níveis nunca vistos nos 2 primeiros milénios da história primitiva. Chegou ao auge da paciência de Deus e da graça de Deus. Agora, nos dias do derradeiro justo, Noé, o último justo, Noé, não havia contratos sociais,
não havia reformas políticas, não havia sistemas ideológicos ou programas de saúde mental que pudessem impedir a violência que havia naquele tempo na sociedade. A própria ideia de reformar a natureza humana, como veremos hoje, era apenas uma utopia naqueles tempos. Não havia política, não havia ciência, não havia filosofia que pudesse reformar aquilo que era impossível de reformar na natureza do homem. Ora, no início, nós vimos nesta história, no início de toda esta narrativa, Satanás havia tentado a humanidade para a queda. Satanás tentou a humanidade para que caísse, para que desobedecesse o Senhor. Nesta instância, o jogo muda. Porque neste momento, a própria mente humana é que é instigadora da corrupção global. Satanás está envolvido, claramente, e os seus demónios. Mas desta vez, o maior culpado é a mente humana. A mente humana é que é instigadora da corrupção global. E Deus presencia tudo isto, ou seja, Deus vê esta depravação. Ele vê a queda da geração santa, como vimos há semanas atrás, que naquela época eles estavam simplesmente cativados pela luxúria do mundo e obcecados pelas mulheres belas do seu tempo. Vemos isto no versículo 2 do capítulo 6. Porque o capítulo 6, versículo 2 diz: vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas. Então isto é uma declaração que os homens naquele tempo estavam cativados pela luxúria da sua época. Gostaria de fazer uma nota importante aqui que eu não fiz há umas semanas atrás. Mas este versículo enquadra-se perfeitamente com aquilo que Jesus diz em Lucas capítulo 17, versículo 26 a 27. Que ele diz: assim como foi nos dias de Noé, será também os dias do Filho do Homem. Está a comparar os dias de Noé com a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Versículo 27, comiam, bebiam e reparem, casavam-se e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. Lucas 17, 26 a 27. Porque eles também estavam completamente despreocupados. Casavam-se, davam-se em casamento, comiam, festejavam e não queriam saber de nada. Havia uma obsessão pelas coisas materiais, neste caso em particular, pelas mulheres belas do seu tempo. Deus também via que os homens estavam interessados, não na sua glória, não em exaltar o seu nome, o nome de Deus, mas estavam interessados na sua própria glória, no poder e no seu renome. Vemos isto no versículo 4 de Gênesis 6. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, estes foram valentes varões de renome da antiguidade. Os homens estavam preocupados com o seu nome e com o seu poder. Esta era a elite que controlava, a elite perversa que controlava as massas naquele tempo. Eu gostaria de fazer outra nota aqui que eu não fiz também há umas semanas atrás, mas que eu acho que é importante. O versículo 4 que eu acabei de ler, nota que os Nefilins e os Geburins viveram nas épocas pré e pós-dilúvio. Então estes são elites, os homens poderosos que viveram antes do dilúvio e depois do dilúvio. E eu creio particularmente que está a falar aqui de tiranos, não semideuses, não super-homens, mas tiranos que sempre existiram na história. E veremos mais à frente um tirano que vai surgir, Nimrod, que ele será um tirano que vai governar também a sua época. Mas Deus olhava para os homens, via esta luxúria, via que os homens estavam mais interessados em poder e no seu renome e que as elites perversas, como os Nefilis e os Geburins, dominavam e controlavam as massas. Este era o contexto tenebroso que decreta o fim dos tempos. Então Noé está no limiar do fim dos tempos. Ele está neste ambiente apocalíptico, porque ele sabe que alguma coisa irá acontecer. Ele lembra-se da profecia do seu pai. Então ele vive nos últimos dias, no final dos tempos. Se nós caíssemos na época de Noé, se pudéssemos entrar numa máquina do tempo e se entrássemos na época de Noé, se olhássemos para todo aquele ambiente e se perguntássemos como é que o homem chegou a este estado, qual seria a resposta? Seria o ambiente político? Seria um ambiente social? Seria as filosofias da época? Seriam as universidades? Seria a falta de justiça? Falta de polícias? Falta de governo? Seria esse o problema? Não. O problema é a natureza do homem. Como é que o homem chegou a este estado? A sua própria natureza é a culpada. Portanto, hoje convosco eu gostaria de ver 5 pontos. E estes 5 pontos são os 5 pontos da corrupção radical. Não são os 5 pontos do calvinismo, mas são os 5 pontos da corrupção radical. O primeiro ponto é a universalidade do mal. A universalidade do mal. O segundo ponto é a total perversão no ética.
O terceiro ponto é a transbordante angústia. O quarto ponto, a completa aniquilação. E o quinto e último ponto, a graça absoluta, mas limitada. Ponto 1, a universalidade do mal, a total perversão no ética, a transbordante angústia, a completa aniquilação e a graça absoluta, mas limitada. Primeiro ponto, a universalidade do mal. Noé vive num contexto em que existe uma corrupção radical na sociedade. E a primeira coisa que é visível nesta corrupção radical é a universalidade do mal. A profunda maldade do homem, ou a profunda maldade do pecado no homem, é indescritível. Todos nós conseguimos experimentar isto. Nós sentimos isto. Nós sabemos o que é. Está no nosso coração. Caminha pelas nossas veias. Nós sabemos que a natureza, a maldade que está no nosso pecado é indescritível. As paixões que dominam o ser humano, que nos dominam, levam-nos a atos grotescos que desagradam o Criador. Pensa na tua vida por uns momentos. Pensa no teu passado. Pensa em coisas que nunca ninguém viu, mas que Deus viu. Pensa nesses atos grotescos. Como é que eles aconteceram? A nossa natureza. A perversão da nossa maldade. A natureza do nosso pecado. Alguns podem dizer ou podem pensar que o Senhor não se importa com o pecado do homem, que o Senhor simplesmente está sentado no seu trono e que Ele não quer saber da natureza do homem, da sua perversão e da sua corrupção. Pensam que Deus é apenas um ser poderoso que criou, abandonou e não se interessa pelos assuntos humanos. Mas a realidade é que Deus se importa com o pecado humano. Deus vê o pecado humano. Deus analisa todos os corações de todos os homens e mulheres e crianças de toda a história da humanidade. Deus importa-se com o pecado. Deus vê. Deus ouve. Deus sente o pecado humano. Isto denota que a maldade pode ser até universal, como eu acabei de dizer, porém a soberania de Deus é absoluta sobre esse pecado. O pecado é universal, a maldade é universal, mas Deus é soberano sobre toda esta universalidade do pecado, porque Ele vê, o Senhor vê. O versículo 5 diz o seguinte: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra. A maldade do homem multiplicou-se na terra. O texto é enfático na descrição do ser humano e dos efeitos morais do seu pecado. A maldade multiplicou-se pela terra. Agora é interessante porque o versículo 1, 5, ou os versículos 1, 5 e 11 devem ser lidos juntos. Porquê? Bem simples, porque estes três versículos, os versículos 1, 5 e 11 de Gênesis capítulo 6, desenham uma sequência lógica de eventos. O que é que eu quero dizer com isto? Enquanto a população aumenta, como vemos no versículo 1 de Gênesis 6, o pecado acompanha este aumento. Versículo 5. O que resulta numa sociedade cheia de violência. Versículo 11. Vejam comigo o versículo 11. Diz o seguinte: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. A terra estava carregada, a transbordar de violência. Porque o homem multiplicava-se, e enquanto o homem se multiplica, o pecado também multiplica, e a terra está cheia de violência. Agora, o versículo que nós acabamos de ler, o versículo 5, diz que Deus vê esta maldade desenfreada. Deus está atento. Os olhos de Deus estão abertos e provavelmente com lágrimas nos seus olhos Ele olha para a sua criação e vê uma maldade que está completamente desenfreada. É interessante alguns termos que aparecem neste primeiro versículo. O facto de Deus ver. Não é? Este versículo 5 parece que está em oposição ao versículo 2. Porque o versículo 2 de Gênesis capítulo 6 diz que vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas. Então, enquanto os homens estão preocupados com a luxúria, com o seu bem, com as suas paixões, e estão-se borrifando para a maldade do mundo, e olham só para si mesmos e para aquilo que lhes traz prazer, Deus olha para eles enquanto eles olham para o mal. Deus vê este mal. Deus está preocupado com o seu pecado, enquanto os homens não estão preocupados com o seu próprio pecado. Deus vê. E parece que há esta contraposição. O versículo 12, capítulo 6 ainda, também nos elucida um pouco sobre este ver de Deus. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo o ser vivente havia corrompido o seu mau caminho. Deus vê esta corrupção.
E Gênesis capítulo 9, versículo 16 diz: o arco estará nas nuvens, vê-lo-ei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes. Então sim, Deus vê a corrupção, o homem não vê a corrupção ou não quer ver. Depois desta corrupção, Deus traz o juízo. E Deus, quando traz o juízo, Ele também traz a sua graça e traz o arco-íris. E Ele compromete-se, Ele é tão severo no seu juízo, como é fiel na sua graça. Por isso Ele traz este arco e diz: eu verei este arco e cumprirei a minha palavra. Então esta visibilidade de Deus, este ato de Deus ver, demonstra a sua soberania, o seu controle sobre todo o universo. E Ele vê esta maldade desenfreada da humanidade. Agora, esta palavra maldade é interessante porque fala acerca da perversão do homem. A maldade significa malícia, aquilo que é completamente perverso. E esta palavra aparece outras vezes na Bíblia. Por exemplo, em Gênesis capítulo 2, versículo 9, lembram-se? Quando Deus fala da árvore do conhecimento do bem e do mal, é a mesma palavra. Gênesis capítulo 8, versículo 21, Deus mais uma vez fala do coração do homem, e vejam o que ele diz. E o Senhor aspirou, depois do dilúvio, depois da oferta de Noé, o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem. Porquê? Porque é mau o coração ou o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo o vivente como fiz. O homem é mau. E Deus vê essa maldade. Gênesis capítulo 13, versículo 13. Quando Deus fala de Sodoma e Gomorra e do estado moral de Sodoma e Gomorra e daquilo que estava no coração daqueles homens, Deus diz o seguinte: ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Então Deus vê a maldade. Não é que Deus está com os olhos tapados e Deus não quer saber. Deus vê todos os segundos, todos os minutos, todos os dias, durante 360 dias, durante todos os anos que existe esta terra, Deus vê a maldade humana. Deus está atento à maldade humana. Portanto, como eu já tinha dito antes, a multiplicação de pessoas implica em multiplicação de pecado, que acumula a condenação e, por sua vez, conduz à demonstração absoluta, mas limitada ou particular, da graça de Deus. Então, por um lado, temos o aumento de pessoas. Quando temos o aumento de pessoas, temos o aumento de pecado. Se temos o aumento de pecado, temos o aumento de condenação. Mas, ao mesmo tempo, como falou o nosso irmão Diogo, quando nós temos um sinal do juízo de Deus, também temos o sinal da sua graça. Aumenta a condenação, mas também vemos a demonstração absoluta, mas particular, da graça de Deus. Vejam o que Paulo diz em Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 20 até o versículo 21. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou o quê? A graça de Deus. Versículo 21. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna. Mediante quem? Mediante os homens? Mediante as suas obras? Nada disso. Mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele é o canal da graça de Deus. Ele é a intervenção favorável de Deus aos homens. É só através de Jesus Cristo que os homens recebem graça abundante no meio das trevas abundantes. No meio da condenação. No meio da ira de Deus. A única solução para o homem é a sua própria graça. Contudo, quando olhamos para este mal e quando vemos aquilo que o versículo 5 nos diz, que a maldade se multiplicava, a pergunta que nós temos que fazer, e nós que olhamos para esta passagem, e se estivéssemos lá, víamos aquela maldade, é: qual é a origem deste mal? Qual é a origem do mal? Vemos a depravação, vemos a corrupção, vemos a maldade, vemos todas as instituições que perderam totalmente a confiança por causa da sua corrupção. Vemos a depravação, vemos os homicídios, vemos os furtos. Qual é a origem deste mal? A resposta é simples. Para explicar o mal exteriorizado, temos de entender que a sua fonte é nada mais, nada menos que o teu e o meu coração. O problema da sociedade, o problema do teu bairro e do meu, o problema do teu estado e do meu, o problema do teu prédio e do meu, o problema da tua igreja e da minha é o nosso coração. O nosso coração é o problema. Aliás, é isto que Jesus diz. Marcos capítulo 7, versículo 20 até o versículo 23. E dizia: o que sai do homem, isso é o que contamina. Jesus disse.
O que sai do homem é o que contamina. O que sai do homem é o que traz a degradação social. E Jesus não termina por aqui, porque ele diz no versículo 21, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfémia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. A resposta é simples para todos os males que nós sofremos na nossa sociedade, no nosso mundo. A resposta é muito simples. A resposta é eu e tu. O nosso coração. A nossa mente. As nossas paixões. Os nossos anseios. O eu. Tu és o problema. Eu sou o problema. Isto leva-nos ao nosso segundo ponto da corrupção radical da nossa sociedade. Vemos que Deus olha e vê a universalidade do mal, mas Ele também vê a total perversão no ética. A total perversão no ética. Vejam comigo o versículo 5b. Deus testemunha o mal a dois níveis. O versículo 5b diz o seguinte: e viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau o desígnio do seu coração. Então Deus mostra-nos aqui a maldade, ou o mal da humanidade, a dois níveis. O primeiro nível é a maldade externa. A maldade externa, como acabámos de ler, a maldade do homem se havia multiplicado na terra. O segundo nível é a maldade interna. Veja o que diz o versículo. Era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Aquele lugar escondido, que ninguém vê, era continuamente mau. Podíamos também dizer, ou podíamos trocar os termos e dizer que estes versículos, ou este versículo 5, fala de maldade proliferada e maldade interiorizada. Como nota certo erudito espanhol, e eu passo a citar, ele escreveu o seguinte: o mal é apresentado em seus aspectos extensivo e intensivo. A frase sempre foi apenas má atinge o leitor com uma força impressionante e representa duramente a depravação agressiva do coração humano. Ele continua e diz: o mal era grande externamente. Porquê? Porque os pensamentos de seus corações eram apenas maus continuamente. A depravação externa explica-se através da depravação interna. Está no coração do homem. Agora, este é certamente o versículo que descreve a natureza totalmente depravada do ser humano. Se existe versículo que fala da nossa natureza pervertida, é este versículo. Este versículo fala da natureza totalmente depravada do homem. Diz o seguinte mais uma vez, olhem para o versículo 5, que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Poderíamos retraduzir este versículo de outra forma. Podíamos retraduzir desta forma. E que era todos os dias, reparem, olhem para mim, e que era todos os dias e totalmente mau os pensamentos do seu coração. Ouviram isto? E que era todos os dias e totalmente mau os pensamentos do seu coração. O que Moisés nos está a dizer é que uma das partes mais negras da história, a origem do problema era o coração do homem. Então não era só o pecado exterior, era o coração. Isso desagradava a Deus. Ora, a nossa sociedade acha isto irrelevante. Não é esta ideia de pecados internos valerem de alguma coisa ou fazerem algum sentido na nossa cultura hoje em dia. Por exemplo, hoje existe uma nova tendência chamada, não sei se já ouviram falar, de cristianismo gay. É mesmo uma corrente, e tem uma corrente de igrejas, que promovem o cristianismo gay. A ideia aqui é que o indivíduo identifica-se como gay, ele diz que é gay, porque nasceu assim, mas ao mesmo tempo ele é cristão. E o princípio desta ideia é que pecado é a atividade homossexual e não o desejo homossexual. Entendem isto? Esta é a diferença. A prática homossexual é que é pecaminoso, mas o desejo homossexual não é pecaminoso. Logo, os que se identificam como cristãos gays não veem nenhum mal nestas paixões contrárias à vontade de Deus. Ter a paixão homossexual não é problema nenhum para Deus. O que é problema é entrar nesta atividade homossexual.
Mas nós vemos neste texto, claramente, que a realidade é que o Senhor chama de mal não só ao ato externo, mas ao ato interno. O coração do homem é continuamente mau, todos os dias. Então, esta é a crua demonstração dos efeitos noéticos do pecado. Agora, podem perguntar o que é noético. Não tem nada a ver com Noé, mas tem a ver com a mente. É uma expressão que é tradicional entre os, digamos, batistas, presbiterianos, os reformados. Que é, eles acreditam, ou nós acreditamos, que o pecado não só atingiu a sociedade em si, os nossos corpos, mas atacou a nossa mente também. O pecado contaminou os pensamentos do ser humano. Um versículo que fala claramente disto é Efésios capítulo 4, versículo 18, que diz que a mente do homem, o apóstolo Paulo diz, que a mente do homem, o homem natural, é obscurecido no seu entendimento. Por outras palavras, ele é incapaz de entender. O versículo continua, diz que são alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza, mais uma vez, do seu coração. Por outras palavras, pela dureza ou pela percepção espiritual que está totalmente apagada. Então nós acreditamos, é claro no texto, que o pecado atingiu a mente, as paixões, a base de dados da alma do homem. O homem é totalmente depravado, corrupto. Agora, ele não é só mau algumas vezes, como nós vemos no nosso texto. Porque o nosso texto diz que era todos os dias e totalmente mau os pensamentos do coração do homem. Então o homem não era mau algumas vezes, ou só alguns dias da semana. Podemos até dizer que o homem não foi mau apenas numa época da história, como alguns dizem. Não, aquela época da história foi pior do que a nossa. Ou seremos piores. Não. O versículo 5 informa-nos que o coração humano era e é mau continuamente. E a palavra original para continuamente é ion, palavra dia. O que significa que o homem era mau todos os dias, todos os segundos, todos os minutos. E quando a Bíblia usa o termo desígnio do seu coração, não está a falar do coração físico, mas está a falar dos desejos, dos pensamentos, das inclinações, das tendências, da motivação. Mesmo a parte artística do homem está contaminada com o pecado. Ele não consegue escapar disto. Nenhum de nós nesta sala consegue escapar dessa realidade. As nossas motivações, está tudo contaminado. Deixa-me colocar as coisas desta forma. Imaginem alguém confrontar-nos todos os momentos dizendo o seguinte: cada coisa que nós fazemos, depois de fazermos essa coisa, essa pessoa chega ao pé de nós e diz: eu conheço as intenções do teu coração e sei que tu és mau todo o momento. Tu fizeste tal e tal, mas tu fizeste porque o teu coração é mau. Mesmo depois de termos feito alguma coisa boa, como cuidar de uma criança, dar um presente, ajudar um necessitado, dar um bom conselho, sacrificar tempo por uma causa, mesmo depois de termos acompanhado alguém ao hospital, ou chorar com alguém, ou auxiliar alguém numa mudança de casa, prestar serviços a custo zero, ainda assim esta pessoa aproxima-se de nós e com o dedo apontado diz-nos: amigo, o que tu fizeste é muito bonito. E eu realmente estou comovido com aquilo que tu fizeste. Mas eu sei que foi com más intenções. Agora, digam-me se isto não é ofensivo. Se alguém nos disser isto na cara, quem és tu para julgar as minhas intenções? És tu para dizer que eu fiz por mal? Eu cuido dos meus filhos, da minha família, com más intenções? Bem, a realidade é que este é o ethos, ou a característica do homem. O homem é naturalmente mau, por mais ofensivo que isto seja. E ninguém escapa nesta sala. Embora seja possível que o ser humano não seja tão mau como pode ser, o facto e a realidade é que todos têm essa natureza. Por isso eles podem ser tão maus quanto possível. E quando eu falo de tão maus, eu estou a falar do assaltante ao polícia. São os dois maus. Do assaltante ao polícia. Do recluso ao pastor, do pedófilo ao papa, do corrupto ao presidente, do cristão conservador ao esquerdista pró-LGBT. Todos têm algo em comum. E sabem o que é isso? Gênesis capítulo 6, versículo 5. Era todos os dias e totalmente mau os pensamentos do seu coração. Aliás, esta frase repete-se tantas vezes no texto que ela torna-se um refrão nesta narrativa para descrever a humanidade.
Em Gênesis capítulo 8, versículo 21, o Senhor diz: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem. A partir dos 15 anos, a partir da adolescência, o homem torna-se mau. Ou melhor, a partir dos 18. Não, a partir dos 40. Não, o texto diz a partir da sua mocidade. A criança abre a madre, ela vem com uma natureza específica. Não estamos a dizer que todos aqui nesta sala serão assassinos. Ou o nosso vizinho será algum ladrão, ou vai assaltar um banco. O que estamos a dizer e o que eu estou a dizer é que o mesmo código genético para o mal está nele, está em mim também. Esta é a maldade. Esta é a perversão, esta é a total perversão noética, a perversão que está na mente do homem. Logo, irmãos, falharemos gravemente se até certo nível não nos virmos neste versículo. Nós temos que nos ver neste versículo. Todos, salvos ou não. Nós temos que nos ver neste versículo. Aquilo que somos, aquilo que pensamos, aquilo que sentimos, aquilo que aspiramos, aquilo que projetamos, está tudo impregnado de pecado. Isaías disse-nos isto. Isaías capítulo 64, versículo 6 declara: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Todos nós murchamos como folha, e as nossas iniquidades como o vento nos arrebatam. Portanto, todos estamos neste estado de depravação, é a nossa natureza. Não há bons aqui, não há justos aqui, não há ninguém que se safe diante de Deus. Todos nós estamos dos ossos ao nosso cérebro totalmente corrompidos. E se dizemos alguma vez que fazemos as coisas com 100% de boa intenção ou intenção pura, somos mentirosos. Ainda acartamos mais iniquidade sobre as nossas boas ações. Portanto, como o Senhor, depois de ver este quadro, Ele vê que o que Ele recebe da humanidade é apenas mal. Não há nada que a humanidade possa dar a Deus. Ele recebe o mal da humanidade. Ele recebe o mal das suas criaturas. Ele vê na criação, quando Ele cria nos 6 primeiros dias a criação, Ele vê que tudo é bom, é muito bom. Agora, Ele vê maldade por todo o lado. Vê destruição, vê o caos, vê a perversão. Portanto, como o Senhor recebe o mal das suas criaturas, Ele agora reage. Deus reage. E Ele reage com uma profunda indignação e mágoa. Isto leva-nos para o nosso terceiro ponto da corrupção radical da humanidade. Versículo 6. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra. E reparem, e isso lhe pesou no coração. Deixa isto penetrar um pouco. Isso lhe pesou no coração. Já alguma vez fizeram algo contra ti que te pesou no coração? Já sentiste o coração pesado? Deus olha para a humanidade, Ele arrepende-se e tudo isto lhe pesou no coração. Ora, Moisés aqui faz algo muito interessante. Algo que nós ainda não tínhamos visto. Já Moisés revelou muitas coisas acerca de Deus, mas isto aqui ele ainda não tinha revelado. Já tínhamos visto a criatividade de Deus, a bondade, a liberalidade, a paciência, a misericórdia, a severidade. Mas agora vemos como o soberano do universo sofre com as iniquidades daqueles que são apenas pó. Deus olha, e aqueles que são apenas pó pecam contra Ele e Deus sofre com isto. Nós! Deus entristece, porque Ele sente o peso no coração pela sua criação. Por outras palavras, Moisés escolhe as suas palavras muito cuidadosamente, porque ele escolhe 2 termos. Ele escolhe arrependimento e peso no coração. Parece que o Senhor olha para trás e olha para o 6º dia da criação, onde Ele cria o homem, os animais e o homem. Ele recorda o 6º dia da criação com mágoa. Parece que Deus olha para aquele 6º dia, Ele mete as mãos à cara e suspira. Com mágoa, dor e tristeza. E arrepende-se do homem que Ele criou. Porque o homem que Ele criou não era para ser inimigo dele. Era o seu filho. Era o seu amigo. Era a joia da criação. Mas agora o homem vira as costas a Deus e torna-se inimigo de Deus. Então Deus não criou o homem para ser seu inimigo, mas visto que este tornou-se um opositor, o Senhor terá agora de punir o homem. Por isto a ideia de arrependimento. Deus muda de ideias para com o homem.
Deus já não vai interagir com o homem da mesma forma se ele fosse santo ou se ele obedecesse. Ele vai interagir com o homem de outra forma. Por isso o castigo de Deus é tão severo quanto o pecado das suas criaturas. Portanto, aquilo que Deus irá fazer é que Ele irá apagar a humanidade da face da terra. O Senhor recorda ao sexto dia com mágoa. Notem que Yahweh, o Deus dos céus, não se angustia por causa da multiplicação do homem. Deus queria que o homem se multiplicasse. Ele não se angustia por causa dos avanços do homem. O pesar de Deus é por causa da moralidade dos homens. É isto que incomoda Deus. É isto que transtorna Deus. É isto que causa dor no coração de Deus. É claro que no texto que vemos agora, o que entristece a Deus não é propriamente as coisas que o homem faz, mas sim a revolta que o homem tem contra Deus. É isto que revolta Deus. Por isso Deus não está desinteressado. Embora que ateus podem olhar para este texto, podem olhar para a maldade do mundo, para a perversão do mundo e dizer, das duas uma, para o mal que há no mundo, ou Deus não se interessa, ou Deus não existe. A opção que ele escolhe é que Deus não existe. Porque não, é incompatível a maldade que há no mundo com Deus de amor. É isto que chamamos de teodiceia. É completamente incompatível. E até eles dizem isto. Os ateus pensam que a não existência de Deus justifica o mal que há no mundo. Só pode ser a única explicação. Ora, isto tornou-se claro com algo que aconteceu há umas semanas atrás. Eu gostaria de exemplificar com esta manhã negra num parque de Annecy, no sudoeste de França, onde 4 crianças foram gravemente feridas com uma faca. Viram isto? Lembram-se desta notícia? As crianças, 2 das quais têm entre 22 meses a 3 anos de idade, estavam até à altura num estado muito grave, quando esta notícia saiu, com um prognóstico reservado, assim como um dos adultos. E muitos ateus, muitas pessoas olharam para isso e perguntaram, onde é que está Deus? Isto é o Deus que vocês tanto proclamam, e Deus amou o mundo, Ele permite estas coisas? O vosso Deus que é luz, Ele permite estas coisas? O vosso Deus que é misericórdia, Ele deixa que estas crianças sejam esfaqueadas num parque? Sabem, o dilema para o ateu é o seguinte, é muito simples. Para o ateu, se Deus não existe, então não existe bases racionais para condenar os atos deste cobarde. Ou seja, se Deus não existe, tudo é permitido. O que este homem fez apenas foi exercer aquilo que a evolução sempre ensinou, que é o poder do mais apto e os mais fracos que sofram. Se não há Deus sobre a terra, tudo é permitido. Mas se Deus existe, haverá um juízo final para este homem, para este cobarde, deste ato grotesco que ele fez. Ele vai ter que enfrentar o juiz de todo o universo, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Pai da eternidade. Ele vai ter que enfrentar este Senhor. Agora nós dizemos todos, exatamente, é esta justiça que nós queremos, e é justo esfaquear crianças. Não só este homem estará diante deste juízo. Todos os pecadores estarão diante deste juiz. Do mais perverso ao menos perverso. Do assassino ao pagador de impostos. Todos estarão diante do juiz. Porque o coração do homem é continuamente mau, todos os dias, desde a sua meninice. Além do mais, se observarmos o versículo 6, vemos claramente que o versículo 6 é uma resposta daquilo que foi dito no versículo 29 do capítulo 5 de Gênesis. Vejam comigo, Gênesis capítulo 5, versículo 29 diz: pôs-lhe o nome de Noé, Lameque, dizendo: este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas das nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Então vemos claramente que este versículo 6 é uma resposta ao versículo 29 do capítulo 5. Quanto a isto, certo autor notou o seguinte, eu passo a citar: ambas as passagens compartilham 3 palavras: conforto, aflito, trabalho, feito, e fadiga, dor. Logo, a ideia é que Deus está magoado com a humanidade, mas Noé será a solução que trará o descanso. Noé é o próximo sábado do Senhor, é o próximo descanso. Ele não só trará descanso para a humanidade, mas ele trará descanso ao Senhor, porque o Senhor está magoado, está a transbordar de angústia por aquilo que se passa na humanidade. Portanto, não é essa a solução. E este descanso, como foi dito na semana passada pelo nosso irmão Diogo, assim como temos o sinal do juízo ou o sinal da ira de Deus, também temos o sinal da sua graça,
Mas quando temos o sinal da sua graça, certamente temos o sinal do juízo de Deus. E este descanso, por isso, o descanso de Noé, virá através do juízo do dilúvio, como veremos mais à frente. Então Deus recebe o mal, mas como consequência o homem vai receber algo em troca. E esse é o juízo. E ninguém escapa a isto. Tarde ou cedo, todos nós receberemos o juízo do Senhor. Isto leva-nos para o nosso quarto ponto. A completa aniquilação. A completa aniquilação. Vimos o primeiro ponto desta corrupção radical da sociedade, a universalidade do mal, a total perversão noética, a transbordante angústia de Deus, que Ele reage a esta maldade da humanidade, à nossa maldade. E quarto ponto, a completa aniquilação. Deus tem que fazer algo. Versículo 7. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Agora, é curioso ver que Deus quer, e reparem na palavra que Ele usa, aniquilar, apagar a humanidade e animais da face da terra. Reparem, Deus não olha para a humanidade e pensa o seguinte: Deus não está a pensar, eu vou reformar a humanidade, vou negociar com a humanidade, eu vou voltar atrás com a humanidade. Não, Deus diz que vai apagar a humanidade. Por outras palavras, no original, significa desfazer, destruir, enxugar, exterminar, esfregar, limpar, raspar a humanidade da face da terra. É isto que Deus quer fazer. E este termo, macá, para apagar, é um termo, uma expressão muito forte na Bíblia. É usada em outras instâncias, não vamos ter tempo para ler agora, mas demonstram o que Deus quer fazer à humanidade. Deus quer limpar, quer purificar. Existe um vírus na humanidade. Existe um problema na humanidade. E a única forma para limpar a humanidade é tirar a raça humana. Agora, Deus pode fazer isto porque Ele é dono da humanidade. Não há nenhuma injustiça. Salmo capítulo 24, versículo 1 diz: ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Por isso, Deus pode trazer juízo sobre a humanidade, porque a humanidade é dele. Ele é dono da terra. Ele é o único juiz da terra. Mas mesmo sendo juiz, e mesmo sabendo que Ele vai trazer ira e juízo, Deus é paciente. Deus delonga o seu juízo. Deus demonstra a sua graça e a sua paciência. O seu juízo é certo, irá acontecer, mas Deus é paciente. Lembram-se quando, logo no início de Gênesis capítulo 6, que Deus dá este oráculo a Noé, que para o homem só lhe resta 120 anos, não é? Que o homem iria viver 120 anos depois do dilúvio, mas desde aquele decreto até o dilúvio, o homem só viveria 120 anos. A humanidade só duraria 120 anos. Reparem, Deus está a ver homens a esfaquear crianças, assassinatos, corrupção, abuso, violações. E Ele suportar isto durante 120 anos. Deus ouve os sofrimentos. Deus vê as injustiças. Deus sente no seu coração. Ele ouve o grito de todas as crianças, de todos os males que são feitos contra os homens e contra as mulheres. Ele ouve isto. E Ele, pacientemente, prolonga o seu juízo. A Bíblia diz em Provérbios, capítulo 10, versículo 27, o temor do Senhor prolonga os dias da vida, mas os anos dos perversos serão abreviados. Provérbios, capítulo 16, versículo 4, o Senhor fez todas as coisas para determinados fins, e até o perverso para o dia da calamidade. Então Deus delonga o juízo, mas o seu juízo virá. Deus é paciente. Deus pode julgar porque Ele é o dono dos céus e da terra. E quando vemos também aqui nesta passagem, é uma nota interessante, só uma nota à parte, que temos a destruição também dos animais. Bem, a destruição dos animais acontece porque o pecado do homem tem consequências sempre. Não só para ele, mas para toda a criação que Deus fez. Todo o pecado tem consequências que passam a nossa esfera de pessoa, atingem outros e outras coisas. Então, ao ver isto, será que nós somos capazes de pensar que o juízo de Deus é apenas coisa do passado? Alguém pode olhar para esta passagem e dizer: bem, Deus é só severo no passado, no Antigo Testamento. Bem, Paulo diz em Romanos: a ira de Deus revela-se do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça.
Então Deus está irado e a sua ira revela-se do céu. Por isso o dilúvio não é só algo que aconteceu na história, o dilúvio é um protótipo do juízo futuro. O dilúvio é uma imagem daquilo que irá acontecer no futuro, no final dos dias, para os homens. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 5 até o versículo 7. 2 de Pedro, capítulo 3, 5 a 7, diz o seguinte, muito rápido, porque deliberadamente esquecem que os falsos mestres, de longo tempo, houve céus, bem como terra. 2 de Pedro 3, 5 a 7. A qual surgiu da água e através da água, pela palavra de Deus, pela qual veio a aparecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e da destruição dos homens ímpios. O dilúvio é uma imagem daquilo que irá acontecer no futuro para os ímpios. Esta mensagem é-nos deixada como aviso. É deixada para as pessoas lá fora como aviso. Que Deus é um Deus justo e que Ele vai trazer juízo. Deus irá trazer a calamidade. Deus irá trazer a completa aniquilação. Portanto, nós vimos até agora que Deus recebe o mal da humanidade. Como consequência, o homem vai receber o juízo da parte de Deus. Contudo, e agora chegamos à parte especial no texto, que eu acho que é a parte que me comove. Com tudo isto, soberanamente, Deus escolhe alguém em particular para derramar a sua graça de maneira absoluta. Isto leva-nos ao nosso quinto e último ponto. Versículo 8, leiam comigo. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Onde há trevas, onde há perversão, onde não há esperança para a sociedade, onde tudo está um caos, um homem, uma família recebe graça da parte de Deus. A graça de Deus que é como um raio de luz num quarto escuro. Aquela luz de esperança, aquela luz de graça da parte de Deus. Deus, mesmo assim, com toda a sua mágoa, com toda a dor no coração, Ele mete a mão no peito, olha para uma família e diz, eu vou derramar a sua graça. E esta é uma graça que é absoluta, mas limitada. Certo autor escreveu o seguinte, esta afirmação aparece em forma de clímax no final do relato da descendência de Adão. Noé representa um novo começo, uma inversão que foi antecipada no capítulo 5, versículo 29. O autor continua dizendo o seguinte, Noé acha graça diante de Deus, não a despeito do pecado, mas em virtude da sua retidão. O narrador deixa o seu auditório compreender que a retidão de Noé não é propriamente sua, mas um dom da graça de Deus, justamente como foi o dom da soberana graça que no coração de Eva foi posta inimizade contra a serpente. Deus opera em Noé como fazem todos os santos, tanto o crer quanto o realizar, segundo a sua vontade. Portanto, é preciso notar que, embora esta graça seja derramada de forma ou de maneira absoluta sobre Noé, ela é também limitada. Ou seja, esta graça está limitada ou é particular a Noé e à sua família, entre milhões de indivíduos. Deus derrama a sua graça àquela família, àquelas pessoas. A melhor forma de entender a salvação de Noé é analisar Hebreus capítulo 11, versículo 6 até o versículo 7. Vamos só analisar estes versículos muito rápido. Hebreus 11, 6 a 7. Diz o seguinte, de facto, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna o galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos dos quais não se viam, e sendo temente a Deus, Hebreus 11, 7, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Portanto, sabemos pelo versículo 6 que não existe forma de agradar a Deus sem fé. As pessoas podem dizer que agradam a Deus por mil e uma coisas que podem fazer, mas sem fé é impossível agradar a Deus. Não há forma de agradar a Deus sem fé. Por isso podemos inferir que a virtude que levava o caráter de Noé não era a sua habilidade de construir arcas, mas sim a sua confiança em Deus. É isso que destacava o caráter de Noé. Por conseguinte, o versículo 7 esclarece melhor ao afirmar que a fé de Noé impulsionou a temer. Reparem, ele temeu.
a mensagem que ele recebeu da parte de Deus. Não só isso, mas também esta fé impulsionou a construir uma arca para salvar a sua própria casa. Esta fé também levou a condenar o mundo. E a fé de Noé impulsionou-o a tornar-se herdeiro da justiça. Agora reparem nisto, não percam isto, porque isto é importante. A fé de Noé levou-o a tornar-se herdeiro da justiça. Logo, a justiça de Noé não era de si mesmo. Não era uma justiça que ele tinha. Deus viu que ele era justo e esta justiça não nasceu nele. Ninguém aqui nesta sala tem uma justiça própria. O que nós temos para dar a Deus e aos outros é apenas injustiça. E Noé não tinha justiça própria. Noé tinha uma justiça que não era de si mesmo. Era uma justiça estranha. Era uma justiça alheia à sua pessoa. A sua justiça, ou a justiça que ele tinha, era uma justiça que lhe foi atribuída, que lhe foi imputada, que lhe foi oferecida, que foi herdada. A justiça de Noé, justiça, e a única justiça que preserva o culpado do dia do juízo, era não uma justiça, mas a justiça que nasce da fé. A única justiça que Deus quer do homem é uma justiça que sai da confiança do homem para com Deus. Porque se o homem confiar na sua própria fé, como há muita gente que diz, eu tenho fé na minha fé, sou uma pessoa de fé. Fé no quê? Se a pessoa confiar na sua justiça, qual justiça? A única justiça que liberta o homem, a única justiça que preserva o homem, a única justiça que salva o homem do juízo é a justiça que vem de um Deus que justifica pela fé. Pela fé! A coisa mais simples que o Criador nos deu é crer nele para ser justificado. Quem pode ser justificado diante de Deus? Quem pode ser justificado diante dos homens? Aquele que crê no Senhor Jesus Cristo. Aquele que crê no Deus que justifica. Aliás, Romanos capítulo 4, versículo 5 diz: mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Deus, eu não tenho nada para dar. É isso mesmo. Deus, eu não sou nada diante de ti. É isso mesmo. Deus, eu creio naquele que pode colocar-se no meu lugar e dar-me justiça. É isso mesmo, essa é a fé que justifica. O apóstolo Paulo continua e diz no capítulo 8, versículo 33, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Os eleitos de Deus chegam ao pé do tribunal de Deus, quem pode acusá-los? Ninguém pode. Porquê? Por causa das suas obras? De forma nenhuma. É por causa do Deus que o justifica. Deus decretou justo. E não há ninguém neste universo que possa dizer que aquele que é justificado é injusto. Deus justifica através da coisa mais simples, a fé. E nós, como pecadores desorientados, tolos e estúpidos, tentamos fazer coisas atrás de coisas, para convencer quem? Deus? Do quê? Que nós merecemos o céu? Está garantido que nós merecemos é a condenação eterna, o inferno, porque não temos justiça. A justiça é pela fé. Portanto, Deus da humanidade recebe apenas o mal. Consequentemente, esta humanidade irá receber o juízo. Porém, soberanamente, Deus escolhe alguém em particular para derramar a totalidade da sua graça. Noé recebe o favor de Deus, a graça de Deus. Deixa-me perguntar esta manhã, tu não queres receber a graça de Deus? Sem rodeios. Se tu sabes que depois destes 4 primeiros pontos, que a condenação está sobre ti, que é merecida, não queres receber a graça de Deus? Deixa-me colocar esta pergunta para concluir. Qual deveria ser a resposta daqueles que são alvos da angústia divina? Qual deveria ser a resposta? Qual deveria ser a resposta daqueles que sabem que a ira de Deus se manifesta dos céus contra toda a impiedade? Qual deveria ser a resposta daqueles que sabem que aquele que viola um dos mandamentos é digno de morte e de condenação? Qual deveria ser a resposta? Qual deveria ser a resposta esta manhã? Mas deixa-me dizer isto de forma muito frontal. As desculpas dos perdidos desta sala são tão absurdas como as ilusões de um doente oncológico que não aceita o seu quadro clínico. São desculpas, sempre a mesma desculpa na nossa mente. Eu terei o meu dia, eu terei o momento em que eu vou chegar lá, eu vou acreditar. Sim, eu sou uma pessoa que vou à igreja, eu não sou assim tão mau. É a mesma desculpa que prevalece há 10 mil anos na história da humanidade. Isto é a mesma desculpa do doente oncológico dizer que não tem cancro e que não tem problema nenhum. Está tudo bem.
Então, os 5 pontos da corrupção radical que vimos este dia são, e permitam-me dizer, que são irrevogáveis. Nesta manhã, as consciências, não são todos, mas dos culpados desta sala, sentem o ardor do inferno. Ouvem nos seus ouvidos o martelo do juízo celestial, ou do juiz celestial. As consciências dos culpados desta manhã estremecem ao ruído da espada que é amolada para execução. Eles sabem. Eu não sei quem é, mas as consciências culpadas sabem que não podem esconder-se. Sabem que não podem negociar a sentença. Não podem pagar, não podem fugir, não podem fazer nada diante do juiz que está diante deles. Que tem o seu destino final nas suas mãos. A sua ridícula, anémica e ineficaz autodefesa cai diante destas sentenças. Essas sentenças são claras, eu repito-as. A universalidade do mal, a total perversão da mente humana, a transbordante angústia e a completa aniquilação. Esta é a sentença da parte de Deus que mexe com a consciência de qualquer ser humano, por amor de Deus. Ninguém pode sair daqui indiferente. Pode negar, pode não querer saber, mas sabe na sua consciência que é um criminoso cósmico diante de Deus. Pode tentar abrir a Bíblia, fechar a Bíblia, olhar para o telemóvel, sentar, levantar, ir beber água, mas a consciência não o larga. Ele sabe que no seu coração, através do Espírito Santo e da Palavra de Deus, que ele é um criminoso. Portanto, se a tua consciência foi despertada esta manhã e estás exposto como culpado e alvo da ira de Deus, sabe que o juiz, ele oferece uma solução. Ele oferece a absoluta graça para a salvação. É limitada, mas é absoluta. Uma vez que Deus dá esta graça, Ele não dá 50% de graça e retém outros 50%. Ele não dá 70% e retém 30%. Ele não dá 80% e retém 20%. Ele dá totalmente esta graça. Quando Ele salva totalmente o indivíduo, da cabeça aos pés, da sua alma, de dentro para fora. Ele salva, porque Deus, quando salva, salva plenamente. Mas a sua graça é limitada. Se Deus não poupou o seu único filho para nos salvar, mostrando a imensidão da sua graça, Ele limita esta graça, demonstrando que a única forma de ser salvo é confiar naquilo que Cristo fez na cruz do Calvário há 2000 anos atrás. É simples. Cristo veio à Terra, viveu uma vida perfeita, morreu naquela cruz, inocente, para carregar o nosso pecado. Porque ao carregar o nosso pecado, Ele oferece a sua justiça a todos aqueles que creem. É uma transação lógica. É um despir da minha roupa de pecado, vestir em Cristo, Ele tirar a sua roupa de justiça e vestir em mim. A única forma de eu vestir esta roupa é através da fé. O apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 8, versículo 32, o homem não é justificado por obras da lei. Todas as coisas que nós fazemos são irrelevantes. E só nos impedem de ganhar esta salvação. Por isso o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos nós crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei. Pois, por obras da lei, ninguém será justificado. Amigo, se estás esta manhã e não tens Cristo, coloca a tua fé no Senhor Jesus Cristo. O dia da angústia pode ser amanhã. O dia da tua morte pode ser amanhã. O que é que tu vais dizer diante do juiz? Olha, Deus, como é que eu comprei? Olha a minha casa tão bonita que eu comprei. Olha os meus filhos tão bem educados que eu eduquei. Que eu criei. Olha as coisas que eu adquiri. É isso que vais dizer diante do juiz do universo que está todos os dias indignado por causa do teu coração e do meu? Não. A única forma de entrar diante da presença de Deus é acreditar, colocar a fé naquele que justifica Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário por amor de ti e por amor de mim. Este será o outro domingo que tu vais negar a salvação? Eu não sei quem tu és. Eu nunca vou saber. Mas isto será mais um dia que vais negar a salvação? Até quando queres estender a graça de Deus? Isso que é elástica até a eternidade? Deus não se cansa? Bem, tu precisas tomar uma decisão hoje, porque pode ser o teu último dia. A angústia de Deus chega a um limite. E Deus trará o seu juízo. Mas a sua graça é absoluta e ilimitada, porque Deus é um grande Deus que salva grandes pecadores. Senhor Deus, obrigado pela tua maravilhosa palavra. Peço-te em nome de Jesus, para que salves quem tens que salvar, através da fé que tu nos deste em Jesus Cristo. Pedimos que o teu Espírito Santo opere de forma a incomodar qualquer pessoa que está impenitente nesta sala. Que não haja paz, que não haja descanso, que não haja sono.
tua palavra, o teu Espírito, atormentem a alma do impenitente, do pecador, até que ele se dobre de joelhos, pedindo pelo teu favor e pedindo por salvação através da fé em Cristo Jesus. Esta é a nossa simples oração para esta manhã, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém.